Olá, turminha! Que demais ter vocês aqui para a gente descobrir mais uma história fantástica da Palavra de Deus. Hoje nós vamos embarcar numa viagem no tempo para conhecer a história de verdade da primeira Páscoa. Tá tudo lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Se preparem, porque essa é uma aventura com promessas, obediência e um milagre gigantesco. Mas antes da gente começar, pensem aí comigo. Alguém aí já precisou seguir um plano com instruções super especiais, passo a passo? Tipo, para montar um brinquedo novo que veio na caixa, ou para fazer aquela receita de bolo, com a ajuda de um adulto. A gente tem que prestar muita atenção, né? Pois é, a nossa história de hoje é sobre um plano muito importante que o próprio Deus deu ao seu povo. Então, vamos lá. Para a gente entender tudo direitinho, nossa primeira parada é sobre uma promessa maravilhosa, uma promessa de liberdade. Imaginem só que situação. O povo de Deus, os israelitas, morava lá no Egito, mas eles não estavam nada felizes. Eles eram escravos e trabalhavam sem parar, sabe? De manhã até de noite, construindo coisas para o faraó, que era o rei do Egito. Eles não eram livres, e isso deixava o coração deles bem apertadinho, sonhando com um dia em que seriam livres de verdade. Mas a parte mais legal de tudo é que Deus nunca esqueceu do seu povo. Ele ouviu cada oração, cada pedido de ajuda. Então, ele chamou dois irmãos super corajosos, Moisés e Arão, e deu para eles uma promessa que mudou tudo. Eu vou libertar vocês. Uau! Essa promessa encheu o coração de todo mundo de esperança. E para essa promessa virar realidade, Deus entregou um plano, quase como uma receita de bolo. Só que era uma receita para liberdade. Vamos espiar os ingredientes dessa receita? Olha só, Deus deu 4 passos muito importantes para Moisés. Primeiro passo, cada família tinha que escolher um cordeirinho e tinha que ser perfeitinho, sem nenhum dodói. Segundo, preparar um jantar super especial com esse cordeiro. O terceiro era um pouquinho diferente, usar o sangue do cordeirinho como um sinal muito importante. E o quarto e último passo, todo mundo pronto para viajar. Cada detalhezinho era uma parte do plano de Deus. E esse jantar, gente, não era um jantar qualquer, não. Eles tinham que comer o cordeiro com pães sem fermento. Sabe aquele pãozinho achatado? Era porque não dava tempo de esperar a massa crescer. A pressa era grande. E também tinha ervas amargas para eles lembrarem dos dias difíceis que passaram no Egito. E o mais curioso de tudo, eles tinham que comer rapidinho, já com os sapatos nos pés e o cajado de viagem na mão. Tudo isso era um sinal de que a liberdade estava batendo na porta. Agora chegamos na parte mais emocionante da história. Um sinal secreto que ia ser a prova de confiança em Deus e que garantiria a proteção que só Ele pode dar. A instrução de Deus foi bem clara. Ele falou para Moisés: peguem um pouco do sangue do cordeirinho e passem nas 2 laterais e na parte de cima da porta de cada casa. Isso não era uma pintura, pessoal. Era um sinal de obediência, de que eles realmente acreditavam na promessa de Deus. E olha só o que a Bíblia diz. É a promessa de Deus. Ele disse que naquela noite, ao ver o sangue na porta, ele passaria por cima daquela casa. Isso quer dizer que a família que estivesse lá dentro, protegida por aquele sinal, estaria totalmente segura. O sangue era o sinal da proteção de Deus. Que demais, né? Então, naquela noite especial foi assim. Dentro das casas do povo de Israel, eles estavam seguros, obedecendo a Deus, só esperando a hora da liberdade chegar. Mas, lá fora, no resto do Egito, a noite foi de muita tristeza. O povo de Deus, que confiou e fez o que ele pediu, foi cuidado e protegido, direitinho como o Senhor tinha prometido. E depois daquela noite, o que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu de um jeito espetacular. Vamos para a parte mais feliz dessa aventura, a grande saída do Egito. O coração do faraó, que era tão duro, finalmente se dobrou. No meio da noite, ele mandou chamar Moisés e Arão e disse as palavras que o povo de Deus tanto sonhava em ouvir. Podem ir, saiam do Egito. A liberdade tinha chegado. Que alegria! E não era pouca gente não, viu? A Bíblia conta que saíram de lá uns 600 mil homens. Isso sem contar as mulheres e as crianças. Dá para imaginar? Pensa no estádio de futebol. Agora pensa em vários estádios lotados. Era uma multidão enorme, o exército de Deus caminhando para a liberdade. Foram 430 anos esperando por esse momento. Parece muito tempo, né? Mas para Deus, tudo tem a hora certinha. Naquele dia, a promessa se cumpriu perfeitamente. Deus é fiel e Ele nunca se esquece do que diz.
Só que essa história não acaba aí não. Ela tem um significado ainda mais incrível e maravilhoso para todos nós. Hoje, ela aponta para um presente que Deus preparou, que é ainda maior. A palavra Páscoa quer dizer exatamente isso, passar por cima. Lembra que Deus passou por cima das casas que tinham um sinal do sangue? Por isso a Páscoa virou uma festa, para todo mundo sempre se lembrar de como Deus protegeu e livrou seu povo com um poder gigante. E essa história toda é como uma grande placa, uma seta, apontando para o maior presente de todos. O cordeirinho daquela noite era um símbolo de alguém muito, muito especial que ainda ia chegar. E quem é o Cordeiro de Deus? É Jesus, isso mesmo. Do mesmo jeito que o sangue daquele cordeirinho protegeu as famílias lá no Egito, o sacrifício de Jesus na cruz, que é o Cordeiro perfeito de Deus, nos limpa de todo o pecado e nos salva para sempre. Ele nos dá a chance de morar com Ele no céu. Que amor gigante! Então, o que a gente pode guardar no coração hoje? 3 coisas super importantes. Primeira, Deus sempre cumpre o que promete. Sempre. Segunda, obedecer a Deus é o lugar mais seguro que existe. E terceira, desde lá do comecinho, Deus já tinha um plano maravilhoso para salvar a gente. E esse plano é Jesus. E para a gente terminar, fica uma perguntinha para pensar. Como a gente pode mostrar que confia no plano de Deus hoje? Pode ser ao obedecer o papai e a mamãe, sendo legal com um amigo, ou conversando com Deus em oração, sabendo que Ele está cuidando de tudo. Se essa história aqueceu seu coração, que tal compartilhar com um amigo? Assim, mais gente conhece esse plano de amor. E não se esqueça de se inscrever para a gente continuar aprendendo juntos sobre a Palavra de Deus. Um abraço bem apertado e até a próxima!